são os métodos de pesquisa. Em relação a esses métodos de pesquisa, a nossa referência básica vai envolver o nosso grupo de e-mails, caso para a turma do PRODER, disciplina de epistemologia e métodos de pesquisa. Se vocês desejarem, vocês podem solicitar ingresso no grupo, eu os incluo lá, vocês vão ter acesso a todos os materiais que a gente for compartilhando ao longo desse semestre. A gente vai usar um pouco também do livro de Miriam Goldenberg. Ela dá ali umas ideias iniciais de como escrever um bom projeto de pesquisa. Vai usar um pouco também do que Antônio Carlos Gil nos passa em relação ao básico dos métodos e técnicas de pesquisa, de maneira geral. Tá? E também usar um pouco do que Douglas Montgomery apresenta para o tema específico de planejamento e análise de experimentos. Então, falando sobre a pesquisa científica, né? Eu vou aproveitar um ótimo material que eu gosto muito, de Miriam Goldenberg. Ela tem um livro que fala sobre a arte de fazer pesquisa, no caso com ênfase na pesquisa científica. Eu vou tentar trazer aqui algumas ideias para vocês. Esse material é o livro da 8ª edição dela, um livro muito bom mesmo. E à medida que eu for falando sobre os conteúdos que ela traz, eu vou aproveitar também e trazer algumas sugestões, inclusive falando sobre outras seções que ela não discute tão a fundo, né? Bom, basicamente a pesquisa científica ela envolve, para ser bem executada, um bom projeto de pesquisa. Então vale a pena a gente começar a nossa discussão falando sobre esse escopo que seria o projeto de pesquisa. Daí eu trago esse resumozinho que ela apresenta na sua 8ª edição do livro. Bom, tudo começa com uma capa, né? Vocês já devem ter tido essa experiência, seja para fazer um TCC, ou uma dissertação, ou uma tese. Aí vocês destacam a instituição, vocês destacam um título. Eu já venho, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? O título ele não deve ser grande. O ideal é que você busque objetividade, que evite de utilizar termos vagos. Um subtítulo, se você achar pertinente, o nome do pesquisador, do grupo de pesquisadores que vão se dedicar àquele projeto, o mês, o ano e também o local, que é uma coisa que ela não destaca aqui, mas que eu acho interessante também ser destacado, né? Não apenas a instituição, mas também a cidade que você vai realizar a sua pesquisa e seus estudos. Bom, logo em seguida, a Goldenberg destaca a seção de introdução. Antes disso, eu acho que seria importante também a seção de resumo, né? É sempre bom que você antecipe sucintamente ao leitor sobre o que está por vir, né? O que ele vai encontrar no projeto. Desde o panorama geral, que destaca a importância do teu trabalho, até as suas conclusões, os seus principais achados, os seus resultados. Então a ideia é que você se esforce para conseguir trazer isso aí para poucas linhas de um resumo. E não passe de meia página. Geralmente um resumo ele tem que ser realmente pequenininho, embora que fale sobre tudo, mesmo que de maneira mais genérica. Em seguida, vou falar um pouquinho sobre a introdução, já aqui seguindo, voltando para o roteiro de Goldenberg. O que é que eu sugiro, né? Algumas especificidades que eu trago aqui para vocês. Primeira coisa, tenta iniciar o primeiro parágrafo com um texto geral, um texto bem amplo, destacando principalmente a importância do teu tema no contexto internacional. Então a ideia é você fazer um afunilamento, né, de um contexto internacional mais amplo até aquilo que você deseja trabalhar especificamente. Então, o primeiro parágrafo destacando o contexto internacional. Já no parágrafo seguinte, no segundo parágrafo, eu acho interessante que sejam destacados termos gerais, em termos gerais, as abordagens que a literatura apresenta acerca do tema que você resolveu trabalhar. Então, qual é a ideia? Tenta enfatizar as lacunas que você foi identificando à medida que você ia se aproximando dessa literatura. Estas lacunas, inclusive, elas vão tender a aparecer nas conclusões dos documentos que você visitou. Sejam artigos, sejam dissertações, teses, trabalhos de conclusão de curso.
Então, lá nas conclusões, é muito comum que apareçam limitações e trabalhos a serem desenvolvidos na sequência. É dali que você vai ter um resumo dessas lacunas, desses trabalhos aí. Em seguida, ali mais ou menos no terceiro parágrafo, eu sugiro que vocês, diante do panorama que vocês apresentaram nos parágrafos anteriores, que vocês apresentem o seu problema de pesquisa, já um conteúdo lá destacado por Goldenberg. Ou seja, qual seria a principal questão a ser respondida durante a execução do teu projeto? E aí vale destacar que, atrelado a essa pergunta, virão o seu objetivo geral, virão os seus objetivos específicos, bem como os objetos de estudo que você vai se debruçar sobre. Então, a ideia de objeto de estudo seria aqueles indivíduos sobre os quais a equipe do projeto deverá se dedicar para responder ao problema principal de pesquisa. Daqui a pouco, em outros slides, eu vou me aprofundar sobre alguns desses temas aí. Por exemplo, o objeto de estudo eu vou falar um pouco mais também. Em seguida, eu sugiro que você tente resumir o percurso metodológico que você resolveu adotar no seu planejamento. Ou seja, ali você vai, em poucas sentenças, tentar responder ou dizer ao leitor como é que você pensa responder aquela sua questão principal. E aí, com isso, você teria ali uma ideia geral de como escrever uma introdução, né? Do escopo geral até o específico, em que você explica ali como planeja alcançar os seus objetivos. Só que de maneira bem sucinta, né? Você vai perceber que a introdução, ela meio que fala um pouquinho sobre tudo que você tenta apresentar. Já no justificativa, a ideia é que você traga mais detalhes sobre as abordagens da literatura para o seu tema, com ênfase aquelas deficiências que você apresentou lá na introdução. Então, a ideia é você trazer mais detalhes sobre essas deficiências de maneira a justificar melhor o teu trabalho. Então, a seção justificativa, ela se dedica a você falar um pouco sobre por que o teu trabalho é importante. E aí, isso naturalmente diante da literatura que você visitou. Em seguida tem as hipóteses, né, que seriam aquelas proposições principais que você tem, né? Mesmo que a priori, a qualquer dado que você venha a ter obtido, você suspeita que alguma coisa venha a acontecer, você suspeita que alguma ideia que você tem, alguma proposição venha a ser verdadeira, então você destaca ali um espaço dedicado às hipóteses. Essas naturalmente vão ser testadas ao longo da execução do teu projeto. Então você termina abraçando ali o compromisso de verificar essas hipóteses de maneira científica. Em seguida nós temos a discussão teórica. A ideia aqui, trazendo um pouco mais de detalhes, seria você fazer uma revisão de literatura mais detalhada. Então você pincelou na introdução, você separou só o que lhe interessava na justificativa. Na discussão teórica você vai fazer um apanhado mais preciso, mais detalhado. O ideal é que você faça ali um percurso histórico, né? Traga uma ordem cronológica. Isso não é necessário de fato, mas é importante que aconteça. Tenta destacar as aplicações das pesquisas que foram realizadas ao longo dessa literatura. Além dessa revisão de literatura, tenta trazer também a fundamentação teórica para o teu trabalho, apresentando conceitos mais abstratos e universais, trazidos ou construídos por essa literatura, pelos estudos e paradigmas anteriores sobre o tema que você resolveu abordar. E a ideia é que você, ao longo dessa sua revisão, dessa fundamentação, você traga também as suas impressões, né? E você tente ser crítico ao passear por todos esses documentos que você foi se aproximando ao longo dos seus estudos, né? Naturalmente que essa revisão, essa discussão, ela vai tender a se aprimorar à medida que a execução do projeto for acontecendo, mas a ideia é que você já parta com algum senso crítico já demonstrado no seu projeto. Isso ajuda demais quando você tenta buscar algum recurso junto a um órgão de fomento, até seja uma organização pública ou privada que costumam financiar alguns desses projetos. Por exemplo, inclusive, projetos de mestrado, projetos de doutorado, projetos de iniciação científica, né? Então vale a pena você já colocar ali as suas impressões em relação àquilo que você vem estudando. Em seguida vem um percurso metodológico. Então basicamente a ideia aqui é você dizer de maneira objetiva como é que você vai alcançar os seus objetivos. Em especial os objetivos específicos, que é deles que vai sair a conquista para o objetivo geral, né? Então para cada um desses objetivos,
ou de maneira mais genérica, né, o ideal é que você informe quais serão os métodos científicos gerais, aqueles procedimentos que você vai tentar utilizar para alcançar os seus objetivos e também para verificar as suas hipóteses, né, no plano mais geral. Você vai usar um método dedutivo, vai usar um método indutivo, vai usar um caminho mais fenomenológico ou vai ser hipotético dedutivo? Você tenta dedicar a atenção a esses métodos gerais para cada um dos objetivos específicos ou também, de maneira geral, abraçando todos os objetivos. Em seguida, é importante que você informe quais serão os métodos científicos específicos. Informou o geral, tem que informar também os específicos. Você vai trabalhar com um método experimental, vai ser o observacional, vai ser o comparativo, vai ser o estatístico. Qual é que vai ser o método específico que você vai adotar? Tenta trabalhar um pouquinho essa questão também lá na seção de percurso metodológico, ou que Goldenberg chama de metodologia. Eu acho mais interessante o termo percurso metodológico. Traz um compromisso mais cronológico, que envolve tanto metodologia quanto materiais e métodos de maneira mais geral. Em seguida, é importante que você informe qual o nível ou quais os níveis de pesquisa que você vai adotar para cada um dos objetivos ou para esse grupo de objetivos. Vai ser um estudo exploratório, vai ser descritivo, vai ser explicativo? Qual é o nível de estudo que você planeja realizar? Um outro conteúdo importante para estar lá na metodologia. Como é que vai ser o delineamento da tua pesquisa, né? Como é que você vai realizar a sua pesquisa bibliográfica, o seu levantamento bibliográfico? Como é que vai ser a sua pesquisa documental? Né? Literatura dedicada à comunidade científica, a literatura mais técnica dedicada a algo mais próprio das instituições. Como é que vão ser realizados os seus experimentos, os seus levantamentos ou surveys, né? Como é que vai se dar o teu estudo de caso? Então, a seção do percurso metodológico é dedicada a você explicar como é que vai trabalhar essas questões de maneira a alcançar os teus objetivos. Eu vou trazer mais detalhes sobre esses conteúdos, sobre os níveis de pesquisa, sobre métodos gerais, específicos, nos próximos slides. Deixa eu só fazer esse apanhado geral em relação a quais seriam os principais conteúdos de um projeto de pesquisa. Em seguida, nós destacamos aqui o cronograma de atividade. Então, qual é a ideia do cronograma de atividade? É destacar as atividades que vão estar atreladas ao alcance de cada um dos seus objetivos específicos. Então, cada objetivo específico para ser alcançado demanda um conjunto de atividades a serem realizadas. Essas atividades vão ser enumeradas na tua seção de cronogramas. E essa seção de cronograma vai dizer não apenas as atividades que vão ser realizadas, mas também quando elas serão realizadas. A partir, por exemplo, do mês de número 1 do teu projeto, da execução do teu projeto. Então, você enumera os meses do seu projeto e ao longo desses meses você vai destacando ali quando é que cada atividade vai ser executada. E aí é uma fonte de informação muito rica, né, essa de cronograma de atividade. Você não apenas informa a atividade e quanto tempo ela vai durar, mas também a cronologia dela em relação a outras atividades. Existem atividades que podem acontecer em paralelo, outras que dependem da realização de anteriores para serem executadas. Por exemplo, é muito comum que a pesquisa bibliográfica ela fundamente muita coisa que vem a seguida, né? Por exemplo, a proposta de novos métodos, de novos procedimentos. Você pode destacar também para cada atividade quais vão ser as principais entregas, os produtos que você vai conseguir entregar com aquela atividade, os processos, se vai sair a confecção de algum artigo científico, de alguma patente, de algum documento que seja norteador para você e para a sua equipe de projeto, por exemplo, um relatório. Você pode destacar também quem é que está atrelado a cada atividade. Imagina que o teu projeto seja executado em parceria, né? Então você pode associar a cada atividade o nome das pessoas que vão estar envolvidas ou dos responsáveis. Você pode destacar também os custos financeiros associados a cada atividade. Então vocês podem imaginar essa tabela tendo diversas colunas em seguida dedicadas a cada um desses temas, né? A equipe, o custo associado, as entregas. Então você poderia ter uma colunazinha para cada um desses conteúdos, cada uma dessas fontes de informação. Em seguida, a gente destaca os resultados esperados, que é uma seção que Goldenberg, por exemplo, não enfatiza.
Qual seria a ideia, né? Aqui a gente faz um resumozinho daquelas entregas que a gente teria apresentado lá na seção de cronograma, em relação às principais entregas, né? Então, nos resultados esperados, você pode enumerar os artigos que você planeja publicar, quantas participações em evento você planeja realizar, quantas patentes você deseja registrar, quantos softwares você deseja registrar, quantos cursos de formação, quantos materiais de apoio, quantas transferências de tecnologia você deseja realizar. Então, tudo isso aparece ali na sua seção de resultados esperados. E meio que antecipa a importância do teu trabalho em relação a que você vai conseguir alcançar de maneira mais objetiva e mais concreta. E em seguida, nós temos aqui a seção de referências. E aí qual é a ideia, né? Que todas as referências que você citou ao longo do documento, e apenas essas referências, devem estar contempladas nessa seção chamada de referência ou de bibliografia. E aí qual é que é a ideia, né? Que você traga referências de relevância internacional, não pode se basear apenas a nível local para quando você escreve um projeto ou quando você executa um projeto. Você corre o risco, inclusive, de estar reinventando a roda, vai que alguém já desenvolveu aquela coisa que você está pensando em desenvolver, então esse escopo internacional é mais do que importante. Você deve destacar também aquelas referências que são fundamentais, que são precursoras na tua área. Então, às vezes eu vejo alguns pesquisadores dizendo que referências antigas não são importantes, eu penso justamente o inverso disso. Existem referências que são fundamentais para qualquer pessoa que resolva seguir aquela linha. Como o projeto é uma maneira de se comunicar com o resto do mundo, então que o projeto traga também esses alicerces mais longínquos, né? Porém, isso não é suficiente. É importante também que a gente reflita o estado da arte, já nessa seção de bibliografia, destacando aquelas referências que são mais atuais. Então, você pode imaginar uma linha de tempo muito grande, a depender do tema, que envolva tanto aqueles desbravadores do teu tema, da tua linha de pesquisa, quanto esses mais atuais que têm feito o estado da arte evoluir ou se aperfeiçoar ao longo do tempo. Outras seções que não são destacadas em Goldenberg, que eu trago aqui para vocês, são as seções de apêndices e de anexos. Os apêndices vão trazer aqueles conteúdos que você próprio gerou, foram construção sua, que você considera pertinentes ao projeto, mas que parecem ser específicos demais para estarem presentes no corpo principal do documento, em alguma das seções do documento que a gente já conversou anteriormente. Então vou dar alguns exemplos, demonstrações matemáticas muito sofisticadas, instrumentos de coleta de dados que podem ser vastos, podem ser grandes, linhas de código computacional, são coisas muito específicas para estarem ali no meio do documento que traz uma comunicação mais geral. Então, se foi você que desenvolveu esses conteúdos, você dedica-os àquela seção de apêndices. Se não foi você que desenvolveu, se você trouxe de um outro autor, se você trouxe da sua revisão de literatura, se você acha que é importante trazer no seu projeto, por exemplo, um instrumento de coleta de dados, muitas vezes ele é protocolar, então ele foi desenvolvido por algum órgão internacional e você deseja replicar. Se não foi você que desenvolveu aquele instrumento de coleta de dados, então você leva para os anexos. Assim como linhas de código que você tem aproveitado de alguém, demonstrações matemáticas que você tenha pego de algum documento que você revisou, então eles estariam no anexo. Se você desenvolveu, coloca nos apêndices, se não, coloca lá nos anexos. E aqui a gente faz esse apanhado em geral sobre como escrever um projeto de pesquisa. Nas próximas aulas a gente fala um pouquinho especificamente sobre cada um desses temas. Concluímos aqui esse nosso momento. Se você gostou, eu peço que você dê um like nesse vídeo. Eu peço também que você se inscreva no canal do nosso grupo e deixem ativo o sininho para que você possa ser avisado quando chegarem novos conteúdos. Por exemplo, esse que se conclui agora vai ter um material logo em seguida. Fiquem conosco.